Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa revelou que Brasil é o segundo país com mais casos de cyberbullying contra crianças. E o que é isso? Como se prevenir? O que um adulto pode fazer para tentar minorar? Olhar o quê? Pesquisar como? Verificar quando e onde? Quem pode responder para nós é Ana Paula Siqueira de Mesquita, especialista em Direito Digital do SLM Advogados e coordenadora do Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying. Doutora Ana Paula, seja bem-vinda à Rádio Nacional. É um prazer estar conversando com vocês sobre um tema tão importante. E é muito importante. Doutora Ana Paula, eu estou em Brasília, mas nós temos no Rio de Janeiro, o comando é da Dáurea Gramático, apresentadora, jornalista da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, a 1130. Em São Paulo, nos nossos estúdios, o jornalista Anchieta Filho. E nós vamos conversar com a senhora a respeito desse assunto. Primeiro, o que é o cyberbullying, doutora? O cyberbullying, ele é a versão digital do bullying. Então, o bullying, ele é todo ato de violência física ou psicológica que precisa ser o quê? Intencional e de forma repetitiva, ok? E ela pode ser praticada por um grupo ou por uma pessoa só, tá? Com o objetivo do quê? De intimidar, de agredir, de excluir a vítima, né? E sempre o que se vê em casos de bullying ou de cyberbullying é o quê? Um desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, pela lei, que é diferente da pedagogia e da psicologia, quem é que pode ser vítima de bullying ou cyberbullying? Alunos, pais e professores. Quem pode ser agressor? Alunos, pais e professores. A lei do bullying não colocou uma limitação de idade. Ok, vou a São Paulo agora, onde o apresentador Anchieta Filho tem perguntas. Anchieta, a doutora Ana Paula já está te ouvindo. Muito obrigado, Luciano. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: pode ser ainda muito pior o ciberbullying do que o bullying tradicional, o bullying físico, vamos usar esse o termo, porque você tem a internet como uma plateia gigantesca, pode multiplicar por 1 milhão o constrangimento da pessoa, não é isso, doutora Ana Paula? É perfeito, é exatamente isso que você disse, é o que eu sempre coloco nos meus cursos e palestras, porque o cyberbullying, ele é pior, a internet não tem fronteiras, então o que antes uma vítima de bullying, ela ficava segura em casa, agora não mais, porque a agressão, ela viaja pelas fronteiras, não só de cidades, mas até de países. Então, uma foto, principalmente foto envolvendo nudez de criança, de adolescente, em um lapso muito breve de tempo, em questão de horas, ela pode estar em mais de 50, 60 mil sites e com muitos acessos. E é por isso, em virtude dessa gravidade, né, que a lei do bullying fez essa previsão também no artigo 2º, parágrafo único. Então, vai ser considerado sim o cyberbullying se a pessoa vai lá, coloca uma foto adulterada, com o objetivo de humilhar, de excluir, se são feitos comentários racistas, homofóbicos, gordofóbicos. Então, tudo isso faz com que seja caracterizado esse fenômeno bullying e obviamente, se ocorreu em vias digitais, cyberbullying. Obrigado, doutora. Vamos ao Rio de Janeiro agora, doutora, onde a apresentadora Dáurea Gramático tem perguntas. Dáurea. Eu queria saber o seguinte, antigamente o pessoal começa assim, esse negócio de bullying é bobagem. Antigamente eu ia na escola e me chamavam de magrela, chamavam de não sei o que lá, sardenta, e um monte de coisa e a gente não ligava. Mas isso na verdade, tomou uma conotação muito pior depois da internet, né? Como a senhora estava dizendo agora aí. Porque uma imagem da pessoa num momento ruim, por exemplo, ela é replicada e criticada e aquilo acaba virando uma coisa ruim. E a gente já até ouviu falar de pessoas que acabam suicidando, porque não aguentam aquela pressão de tanta crítica, de tanta
coisa ruim em cima. Um dia desse eu vi um comentário da menina dizendo assim, a gente nasce com uma determinada carinha, um determinado corpo, uma determinada postura na vida. Aí quando começa a crescer um pouquinho, começa assim, e seu cabelo tá horrível, e porque você tá muito magra, e porque você tá muito gorda. Aí a pessoa passa a ter aquela imagem que ela tinha de si mesma distorcida em função das críticas que as outras pessoas fazem, né? Como combater isso, doutora Ana Paula? Olha, essa observação ela é perfeita, maravilhosa e extremamente atual. Porque antigamente, e eu me coloco junto, que eu também sou dessa geração analógica, quando você era chamado de ou magrelo, ou de girafa, ou de baleia, o universo se restringia a uma sala de aula, né? 30, 40 pessoas. Se a coisa divulgasse muito, 100. Agora são milhões de pessoas analisando e julgando o peso, a altura, o que acontece com o cabelo, com o nariz, com o corpo, com o pé. Então, e obviamente, o que não acontecia conosco, né? Nós não fomos para a sala de aula com celular. Nós não estávamos fazendo selfie, nós não estávamos fazendo vídeos, nós não tínhamos a possibilidade de ser youtubers mirins. E hoje, toda essa geração, principalmente essa geração alfa que está chegando agora, né, que são os nascidos a partir de 2011, a prevenção vai se dar por meio da educação digital. Se o pedagogo, se o educador está lá com a cabeça presa nos anos 80 e 90, a escola dele vai implodir de tanto incidente digital. Porque essa geração, ela está aqui, a palavra de ordem deles vai ser o quê? Reconstrução e questionamento, o que não é ruim, mas obviamente que você tem que ter o quê? Informação de qualidade. Porque as crianças agora não vão mais se satisfazer, obviamente, com tá bom, porque tem muita informação. Hoje, uma criança de 8, 9 anos recebe mais informação do que o imperador romano. Isso é um absurdo. Caramba. É uma coisa absurda de informação. Nós, hoje, estamos aqui bombardeados de tanta informação que a gente não sabe mais o que leu, como leu, da onde ouviu. Então, se nós não nos educamos, então, a maior parte dos ofícios, né, teve um tempo de uma geração passar para outra. Eu vi isso de geração de jornalistas, gerações de cantores, marceneiros, mas em relação à internet, não teve esse tempo. Não teve esse tempo para uma geração aprender, ver erros, acertos. Tudo isso foi muito rápido. A gente teve o boom do smartphone em 2010. O que são 8 anos para a história da humanidade? Nada. Complicado, né? Muito obrigado, doutora Ana Paula. Eu que agradeço. Doutora Ana Paula, a senhora falando aí, não teve um tempo de maturação, né? Uma vez eu li um texto também sobre essa questão da internet, que era uso restrito militar e depois chegou ao conhecimento do civil, e lá fora teve um tempo curto de maturação e aqui no Brasil nós já recebemos o pacote pronto. Doutora, proteja-se dos prejuízos do cyberbullying. Que projeto é esse? A senhora que é coordenadora desse projeto. Esse é um projeto que nós fizemos que é justamente o quê? A gente fala muito da palavra compliance para as questões de corrupção. Isso é muito ouvido. E, na verdade, o compliance, ele significa, o to comply significa estar de acordo. Então, dentro de uma escola, nós temos diversas leis. Então, nós temos Código Civil, Código Penal, nós temos propriedade intelectual, nós temos absolutamente tudo dentro de uma escola. Então, qual que é o objetivo? Dar ferramentas para o gestor escolar, para os coordenadores, para os professores, para quê? Para que eles estejam de acordo com a lei anti-bullying e também de acordo com a lei de diretrizes e base da educação. Por quê? A escola que não coloca um programa de combate ao bullying, vide cyberbullying, sério, correto, nos termos da lei, o diretor
é responsabilizado civil e criminalmente pelo que acontece com aquelas crianças lá dentro. Tá? Perfeito. Então, por quê? É sim, e principalmente ele também será responsabilizado civil e criminalmente pelo que acontece com os professores. Que, como vocês sabem, os professores podem ser vítima de bullying e estão sofrendo inúmeras agressões dentro de sala de aula. E a escola precisa fazer o quê? Colocar uma política séria justamente para implementar cultura de paz. Doutora Ana Paula, eu ainda tenho 30 segundos, eu tenho uma curiosidade enorme. Às vezes eu recebi aqui, por exemplo, um vídeo onde um aluno claramente estava assim, numa atitude que a vontade era, com todo carinho, torcer levemente o pescoço, mas com carinho. E ninguém faz nada. Por gentileza, o que é possível fazer quando tem uma ação como essa, doutora? O que acontece obviamente, que se o diretor da escola não fez absolutamente nada, tá? Cabe ao quê? Aos pais da vítima documentar isso, fazer uma ata notarial, levar isso para um cartório, isso vai virar uma ata notarial, e depois levar isso para as autoridades competentes, que seja Ministério Público e, obviamente, se a escola não tem um programa de combate ao bullying, é importante que o pai se dirija à diretoria de ensino para reportar esse fato, porque é uma negligência do administrador escolar, né? Porque também tem uma previsão no ECA, tá? Que nenhuma criança e nenhum adolescente, tá? Tem que ser exposto ao ridículo, e obviamente é uma obrigação desse gestor tomar as medidas protetivas Doutora Ana em Paula, relação à vítima e o agressor. eu gostaria só que a senhora deixasse o endereço eletrônico, caso alguém queira entrar em contato com a senhora ou com um grupo de advogados ao qual a senhora pertence. O nosso site é www.slmadv.com.br e o nosso e-mail é contato@slmadv.com.br. Maravilha. Obrigado, senhora, doutora Ana Paula. Muito obrigada pelo nosso diálogo.